E aí pessoal, tudo bom com vocês? Antes de começar o nosso vídeo, gente, eu queria deixar claro que o assunto que eu vou abordar aqui não é uma questão de pessimismo e que também eu não vim aqui para dar uma de mãe de Ná e ficar tentando prever o futuro. O mercado financeiro é imprevisível, a gente acabou de ter uma demonstração clara disso com o coronavírus, mas se a gente observar alguns fatos que estão ocorrendo hoje, a gente pode traçar um possível futuro para o gráfico do Ibovespa. E existem, gente, fatos que podem contribuir para que nos próximos 1 ou 2 anos o gráfico do Ibovespa torne-se um L e não um W, como muitas pessoas estão prevendo. É claro que eu torço, e peço a Deus para que isso não aconteça, mas enquanto investidor eu vou encarar isso como uma oportunidade caso venha acontecer e já comecei a mover meus pauzinhos e gostaria de compartilhar com vocês o que eu fiz com as minhas ações. Por isso é imprescindível que você assista o vídeo até o final para entender todos os detalhes. Meu nome é Marlon Sérgio e esse aqui é o canal Tenha Renda. Seja muito bem-vindo. Olha só, gente, nós estamos passando por uma das piores crises dos últimos anos. E por essa razão, eu, mais do que nunca, preciso muito que você deixe um like, se inscreva no canal e também ative as notificações clicando no sininho para que eu consiga manter firme e forte aqui no YouTube. Brincadeira, né, gente? Mas é claro, né, que se você deixar o seu like, se inscrever no canal se for novo, né, ativar o sininho, vai estar fortalecendo o nosso canal e me incentivando a no futuro trazer mais vídeos como esse aqui para vocês. Então, voltando ao nosso raciocínio, né, obviamente eu estou falando, né, a pura realidade, a gente está vivendo uma das piores crises que já aconteceu nos últimos anos e nesse cenário aí maluco, né, onde a crise ainda nem acabou, né, a gente nem sabe se está na metade, né, se está no início, a gente não tem como prever isso, a gente não sabe quanto tempo vai durar, não sabe se vão conseguir criar uma vacina para combater isso, mas nesse cenário maluco a gente já vê o Ibovespa dando sinais de uma recuperação milagrosa, né, recuperação em V, e que algumas pessoas preveem que pode se tornar um W, mas existe ainda uma terceira possibilidade desse gráfico tornar-se um L. E eu não vi, gente, ainda praticamente ninguém falando disso, a não ser, chega a ser até engraçado, né, a não ser o Felipe Miranda da Empíricos. Em uma propaganda, ele alerta que não está tão otimista como as outras pessoas estão com a recuperação do Ibovespa. Né? E só para vocês terem uma ideia, gente, desse exagero, a corretora Rico, né, que pertence ao grupo XP, continua recomendando a compra de ações da empresa Azul, né, num cenário onde o próprio fundador da empresa está se desfazendo dos ativos que ele possui. Para mim, isso soa um tanto quanto estranho. Porque para dar a volta por cima depois dessa tempestade, pessoal, vai ser necessário um empenho da população, empresas e principalmente do governo. E infelizmente, né, somente as empresas estão cumprindo com o seu papel. Vamos começar com a população. O que a gente tem feito para evitar que rombos aconteçam na nossa economia e o que a gente tem feito para contribuir com uma possível melhora dela. E eu vou tocar num ponto aqui, pessoal, um pouco delicado, né? Até peço desculpa se ofender alguém, mas eu acho que vai ser bem interessante, né, para a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo e colaborar, né, com a possível melhora da nossa economia. Então, o que eu quero falar aqui, né, a respeito do auxílio emergencial? Porque eu tenho quase certeza que você conhece alguém que, mesmo sem estar necessitado, sem estar sendo diretamente afetado, né, não necessitado, mas sem estar sendo afetado pela crise, foi lá, pegou e recebeu o dinheiro. Isso é o de menos, isso aí é o de menos. O pior mesmo é o fato, né, de que talvez você conheça, ou pelo menos tenha ouvido falar de alguém que nem direito ao benefício tinha e foi lá e conseguiu receber. E ainda, pessoal, tem uma outra parte da população, né, da qual eu mesmo me incluo nela, que assistiu tudo isso acontecer e nada fez para evitar. O auxílio emergencial, gente, é apenas um, né, dos diversos exemplos que a gente tem que demonstra, né, que nós, cidadãos, temos um papel fundamental de fiscalizar e evitar, né, que rombos aconteçam na nossa economia. Tem de pessoas usando dinheiro público indevido, não é brinquedo. Aí vocês podem até pensar, né, que não faz muita diferença esses rombos na nossa economia, mas só para vocês terem uma ideia, se a gente jogar aqui bem baixo, se for constatado 3 milhões de fraudes no auxílio emergencial, o dinheiro perdido daria para construir 20 hospitais como esse que vocês estão vendo aí na tela. Esse hospital de Sorocaba, eu tive o privilégio de conhecer ele no ano passado, quem já foi lá sabe, né, do que eu estou falando, o negócio parece um shopping center de tão bacana que é. E eu estou mostrando isso, né, apenas para que você veja a falta de responsabilidade que nós temos por não fiscalizar algumas ações da população. Outro fato é a quantidade de empresas que estão falindo dia após dia, gente. Chega a ser até triste uma notícia dessas.
porque isso contribui, né, com o aumento no número de demissões e uma redução drástica no número de contratações de trabalho, né? Menos empresas, menos contratação, além, né, do receio das empresas que ainda estão conseguindo se manter de pé, né, que também contribui com essa redução no número de contratação de trabalho. E um outro fator que pode mudar a realidade do gráfico do nosso Bovespa começa justamente a partir de amanhã, 21 de julho de 2020, onde as empresas que estão listadas na B3, né, vão começar a divulgar os resultados do segundo trimestre de 2020, porque até agora, né, até esse momento, a gente não sabe o real impacto que a pandemia causou nessas empresas. Aí você pode pensar, né, mas será que ações como a Embraer, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco vão ter mais uma queda drástica, né? Será que isso é possível? E eu acredito que não, gente, porque é bem provável, né, que o mercado já esteja esperando uma queda no lucro dessas empresas e se elas apresentarem, né, um resultado dentro do esperado, é bem provável, né, que ela tenha ali uma leve queda ou quem sabe até um possível aumento caso, né, apresente um resultado melhor do que o mercado espera. Agora, uma coisa, né, vocês podem ter certeza, assim como eu e você, o mercado também vai ter suas surpresas, algumas positivas e outras, infelizmente, negativas. Agora a gente vai entrar na parte mais importante e ao mesmo tempo complexa e polêmica do nosso vídeo, que é o papel do governo em relação à melhoria da economia. E eu sei, gente, perfeitamente, né, que há bastante tempo, né, mais do que suficiente, para que muita coisa seja resolvida, né, para que as promessas de fato sejam cumpridas, mas também não posso deixar de dizer, né, que há um certo descaso que gera fatores que contribuem para que uma retomada da economia não venha a acontecer. A gente também tem um papel fundamental nessa parte, que é cobrar dos nossos representantes, né, ligar, mandar e-mail para o seu deputado, seu senador, cobrando posições quando for a hora certa. Daqui a pouco eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês. Mas primeiro, vamos entender aqui qual a razão, né, do Ibovespa ter saltado de 90 mil pontos para 120 mil no ano de 2019. Obviamente, né, que isso aconteceu graças à eleição do Bolsonaro, mas a gente precisa entender o real motivo disso acontecer. E o principal deles são as promessas, gente. Promessa de privatização, reformas, corte de gastos e redução de impostos. Essas coisas tendem a elevar o preço, né, das ações e fazer com que o Bovespa suba, né, com que a economia, né, venha a melhorar. Porque o preço de uma ação é a valorização que se espera para o futuro daquela empresa. Então, se tem notícia boa no ar, as ações sobem. Agora, se essa notícia não se concretiza, as ações voltam ao preço anterior, podendo inclusive ficar ainda mais baixo do que era antes. A gente tem bons exemplos disso, né? Um deles é a Telebrás, depois que o Paulo Guedes divulgou que ela estava na lista das empresas que seriam privatizadas. Como isso de fato não aconteceu, ninguém deu andamento, ninguém falou mais nada, 3, 4 meses depois, as ações voltaram ao preço, a praticamente o preço que era antes. E só estão se mantendo, né, ainda está com um preço elevado, porque ainda há uma expectativa muito grande de que essa privatização ainda venha a acontecer. Aquilo que eu falei para vocês, né, a gente ainda tem muito prazo, né, para que muita coisa seja colocada em prática. Então, pessoal, com relação ao que o mercado espera do Bolsonaro e ao que de fato aconteceu até esse momento, é o seguinte: na parte das reformas, existe 3, né, que são as principais, né? A previdenciária, tributária e administrativa. Uma já foi aprovada, né, que é a previdenciária, e meus parabéns ao governo, porque isso foi excelente e a gente pode se dizer, né, que tem uma grande chance de que as outras também venham a acontecer, mas também é aquilo que eu falei para vocês, não posso vir aqui, né, e deixar de falar que há um certo atraso, né, na entrega dessas reformas. O Paulo Guedes, inclusive, ano passado, se eu não me engano, umas 2, 3 vezes falou que a reforma já estava pronta, né, pronta para ser entregue ao Congresso, e isso não veio a acontecer. Então, há sim, né, um atraso, né, uma ineficiência nessa parte que a gente não pode deixar de falar, e isso, infelizmente, contribui para que o Ibovespa, né, para que o gráfico, para que a economia, né, do nosso país não seja retomada como muitas pessoas esperam. Agora, a parte das privatizações, pessoal, já é mais preocupante. Porque, além de não ter feito nenhuma, o governo criou mais uma estatal, né? Isso vai na contramão das ideias que foram pregadas durante a campanha e que provavelmente tiveram uma influência para a subida do Ibovespa. E talvez, né, você pense, mas o Paulo Guedes falou que vai fazer 4 grandes privatizações nos próximos 90 dias. Beleza, né? Mas ano passado também ele falou que ia enviar a proposta de reforma tributária para o Congresso dentro de 2 ou 3 semanas,
e isso não aconteceu até hoje. Agora vamos entrar na parte de corte de gastos. E uma das promessas era o corte de cargos comissionados. Aconteceu? Sim, mais longe, né, do que seria realmente significativo para a economia, acho que 2 ou 3%. Corte de ministérios e gasto com cartão corporativo, né? Além de não ter acontecido, no caso do cartão corporativo, esses gastos aumentaram. E agora, pessoal, vem a notícia que deixa a gente até revoltado, né? Gastos com publicidade. O governo está propondo dobrar os gastos com publicidade em meio a esse momento tão difícil que o nosso país está atravessando. Então, pessoal, se não houver um alinhamento entre as promessas que o governo fez e o que de fato está acontecendo, e também uma ação da população, né, tanto na hora de fiscalizar como cobrar dos nossos representantes, aquele Bovespa que a gente viu no início de janeiro, né, replicando o preço futuro das ações, ele não vai conseguir se sustentar. E com a mãozinha do coronavírus, né, ele pode afundar ainda mais. E falando, pessoal, em ação da população, né, na hora de cobrar, no momento que eu gravo esse vídeo, né, eu vi que o Paulo Guedes prometeu mais uma vez de enviar a proposta, né, de reforma tributária para o Congresso. E quando ele fizer isso, gente, vai entrar mais uma vez, né, o nosso papel fundamental de cidadão, que é cobrar dos nossos representantes. Então, quando isso acontecer, né, você tem que ficar ligado e enviar e-mail para o seu deputado, né, para o seu senador, pedindo a ele que aprove essa reforma, porque ela é muito importante, né, para a retomada da nossa economia. E para encerrar nosso vídeo, agora eu vou compartilhar com vocês quais foram as medidas que eu tomei depois de pegar esses fatores, né, que eu apresentei para vocês aqui no vídeo e colocar na balança, né? Lembrando, gente, que é apenas para fins informativos, né? Você jamais deve repetir o que eu fiz. Então, basicamente, né, a medida que eu tomei foi vender uma boa parte das ações, né, que eu estava tendo lucro com elas, e acho que 2 fundos imobiliários, pegar esse dinheiro e construir um caixa para mim, que até o momento eu não tinha, porque tenho que confessar para vocês que eu sou um viciado. Quando bate dinheiro lá na corretora, eu fico comichando de vontade de comprar ação e eu não consegui formar um caixa, né? Até então eu não tinha um caixa e eu vi que ele realmente, né, é extremamente, na verdade, importante, porque com o coronavírus, né, eu perdi a oportunidade de comprar ótimas empresas a preço que talvez nunca mais venham a acontecer. Então hoje eu tenho 30% do meu patrimônio alocado em caixa. E os aportes mensais que eu estou fazendo, né, eu continuo fazendo, estou dando preferência para investir em dólar. Algo, né, que é bem complicado para nós pequenos investidores, mas se você quiser saber mais informações a respeito de como investir em dólar, né, como investir no exterior, deixa aqui nos comentários. Quero aprender a investir no exterior, que a gente vai trazer com todo prazer em um vídeo explicando isso nos mínimos detalhes. Porque os grandes investidores, né, não sei se é do conhecimento de todos, é bem mais fácil porque eles podem comprar ações do Google, Facebook, né, e outras mais. Já nós, né, eu chamo de meros mortais, não temos condições para isso, né, porque o sistema não permite. Mas existe uma possibilidade de você investir em dólar e eu posso trazer um vídeo que, caso seja de seu interesse. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que nada, né, do que eu fiz aqui pode ser copiado, deve ser copiado por você, é apenas para fins informativos, né, e você mesmo deve pegar aqueles fatores que eu apresentei, pôr na balança e ver qual lado que vai pesar mais e qual decisão você deve tomar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda.